Hoje, nesta aula, vamos começar com o nosso capítulo 5, escoamentos em condutas. O objetivo deste capítulo é essencialmente o cálculo de perdas de carga por fricção que ocorrem entre o fluido e a parede interna da conduta onde o fluido está a escoar. É algo, portanto, esse atrito entre fluido e superfície sólida vai produzir uma perda de energia, que na verdade se vai levar como há conservação de energia, essa energia é na verdade transformada num ligeiro aquecimento do fluido, que vamos desprezar, e vamos a contabilizar a perda de pressão, a perda de carga que existe devido a esse atrito. É um cálculo essencial para, por exemplo, dimensionarmos bombas que têm que vencer esta perda de carga quando estamos, por exemplo, a transportar um fluido ao longo de uma conduta de 1 quilómetro ou 2. Também serve para estimar qual a potência que uma turbina poderá extrair de um determinado sistema, tendo que descontar esta perda de carga que não é uma energia que mecanicamente não conseguimos depois recuperar. Como o fluido está confinado por paredes sólidas dentro da conduta, este tipo de escoamentos é tipicamente designado por escoamentos internos, ao contrário do capítulo 6, o nosso último capítulo, em que lidaremos com escoamentos externos, não confinados por paredes sólidas. Nós vamos, nesta análise dos escoamentos em condutas, fazer uma divisão muito clara entre o tipo de regime que temos, regime laminar, regime turbulento e ainda um regime de transição entre eles, porque para regime laminar nós vamos ter uma solução teórica, que vamos aplicar nesse caso. Para regime turbulento já temos que fazer uso de resultados experimentais e relações adimensionais para poder depois calcular essa perda de carga. Também vamos focar, sobretudo, em condutas de secção circular, pelo menos inicialmente, porque esta é uma geometria muito comum, como vocês saberão, isto porque é uma geometria que, por uma questão de mecânica dos materiais, consegue suportar uma maior diferença de pressão dentro da conduta, onde está o fluido, e fora da conduta, tipicamente uma pressão atmosférica. Portanto, vamos começar por esta geometria e depois, já em aula subsequente, vamos lidar com condutas de secção não circular, em que essencialmente vamos aplicar uma correção empírica ao nosso resultado, através de um diâmetro efetivo que depois veremos. Mais à frente ainda, veremos também as perdas de carga associadas a pequenos obstáculos que existem nos sistemas hidráulicos, sejam válvulas, sejam curvas, sejam T's, que introduzem também uma perda de pressão que vamos contabilizar à custa de resultados empíricos dentro deste tema das perdas de carga localizadas. Finalmente, acabaremos com a teoria da obstrução de Bernoulli, em que vamos fazer uso dos conceitos acima, nesta lista, para, introduzindo com uma série de instrumentos diferentes uma perda de carga num escoamento numa conduta e, medindo essa perda de carga, conseguir depois calcular, determinar o caudal que ali está a passar. Então, temos que ter grande atenção sempre ao regime que temos em mãos, porque temos soluções diferentes para ele. Esse regime é determinado pelo número de Reynolds, número de Reynolds que, no caso das condutas, é igual à massa volúmica vezes uma velocidade, que é a velocidade média na conduta, na secção, e o comprimento característico aqui é o diâmetro da conduta. Isto a dividir pela viscosidade dinâmica ou, usando a viscosidade cinemática, velocidade vezes diâmetro sobre a viscosidade cinemática nu. Tanto faz. Como disse, temos 3 regimes. Regime laminar, em que o escoamento, as parcelas de fluido têm percursos ordenados, suaves, através da conduta. Pequenas perturbações são rapidamente dissipadas.
Depois temos no outro extremo o regime turbulento, que é caracterizado por movimentos caóticos, essa é a principal diferença entre os dois, e que, portanto, se tirarmos num determinado ponto uma série temporal de qualquer variável, seja a velocidade, seja a pressão, qualquer componente da velocidade também, vamos ver uma linha à volta de um valor médio, mas com oscilações caóticas que aqui estão. Este é um regime, portanto, muito mais difícil de estudar, daí não termos uma teoria, uma solução analítica para ele. Vamos usar resultados experimentais, mas ao mesmo tempo é o regime mais comum em escoamentos da engenharia. Portanto, vamos até atribuir mais tempo a esta parte do que ao regime laminar. Entre eles, há um regime de transição, um bocado indefinido, em que nós não vamos conseguir obter resultados, porque o escoamento alterna entre parte, em alguns instantes está em regime laminar, que são estas linhas suaves relativamente direitas, e entre eles temos rajadas de turbulência em que o comportamento do fluido passa a ser caótico, depois volta a laminar, depois é turbulento, e portanto temos aqui uma situação muito difícil de analisar e em que não vamos ter, na verdade, uma solução. Portanto, em termos de engenharia, nós, se tivermos uma situação deste género, que não é desejável, vamos depois contabilizar usando o pior dos cenários, em termos de dimensionamento de uma bomba, etc. Temos aqui alguns exemplos de vídeos destes três escoamentos. Temos aqui um escoamento laminar muito difícil de produzir, na verdade, em que temos um jato de água, que depois é iluminado por uma fibra óptica ali na fonte, e portanto fica este efeito, mas este é um jato que não é fácil de produzir porque a saída, portanto o bocal de onde o jato emana ali no chão tem que ter uma rugosidade baixíssima, a água tem que vir sem quantidade de movimento angular apreciável, portanto tem que sair muito direita dali para conseguir manter uma estrutura laminar no seu percurso. Depois temos um regime de transição, em que temos a tal oscilação entre laminar, como podemos ver, e depois rajadas de turbulência ali pelo meio. Não é muito fácil de produzir também. E depois temos um escoamento mais normal, turbulento, aqui em câmara lenta, dentro de uma conduta, iluminado por um feixe de laser, permite ver aqui no meio estas estruturas turbulentas, caóticas aqui a desenvolver. Depois tem os links no PDF para poderem ver estes vídeos e outros exemplos que existem no YouTube, certamente, e noutras partes da internet, com exemplos deste género. Estes regimes nem sempre é muito fácil determinar, mesmo com o conhecimento do número de Reynolds, em que regime se está, porque há outros critérios, apesar de tudo, que contribuem para isso. De qualquer forma, há aqui uma série de gamas que atribuem, portanto, para gamas do número de Reynolds, o regime provável que está estabelecido na conduta. Nos extremos, não há grandes dúvidas. No centro desta lista, nem tudo apesar de tudo, ela foi feita para poder abarcar gamas, pronto, em que o regime, há alguma certeza de que o regime lá está, mas eu queria desde logo dizer que são valores representativos. Okay? Se tivermos um Reynolds entre 0 e 1, não há dúvidas que será um regime laminar,
altamente viscoso, tipicamente, portanto, com um fluido com uma viscosidade muito alta, para que o denominador do Reynolds seja alto também e faça baixar o valor do Reynolds em si. Entre 1 e 100 também será um regime sem dúvida laminar. 100 em 1000 continuará a ser laminar, mas a dependência do número de Reynolds continua-se a verificar, mas começamos a entrar numa possibilidade dele saltar para turbulento. A transição está aqui identificada entre 1000 e 10.000, portanto é uma gama de número de Reynolds em que o escoamento poderá ser turbulento ou laminar. Claro que maior probabilidade de ser laminar se estivermos na extrema inferior desta gama e maior probabilidade de ser turbulento na outra, mas não poderemos ter a certeza que ele não anda ali a saltar entre um regime e outro. Isto, eu a seguir vou falar de um valor a dividir entre laminar e turbulento, que é um valor muito conhecido em engenharia, que são os 2300. Quero que fiquem já cientes de que é possível ter um regime laminar com Reynolds de 3.000 ou 4.000 ou 5.000 e um regime turbulento a 1.500. Okay? Portanto, até ao contrário, porque vai depender da rugosidade da conduta, vai depender de vibrações que a conduta possa ter e vai depender da forma como o fluido entrou na conduta. Pode já vir com oscilações que façam com que a turbulência se mantenha mesmo para números de Reynolds baixos, ou vice-versa. Continuar a ser laminar, mesmo para o número de Reynolds acima dos tais 2300. Pronto, quando nos aproximamos do outro extremo, entre 10.000 e 1 milhão, aí o escoamento já será certamente turbulento, com uma moderada dependência do número de Reynolds, e a partir de um determinado valor, cerca de 1 milhão e 10 à sétima, 10 à oitava, etc., o regime continuará a ser turbulento, mas até deixará de depender do número de Reynolds. Veremos depois isso, até graficamente, quando virmos o diagrama de Moody. Então, dependência da perda de carga com a velocidade. Isto começou a ser estudado ainda no início do século XIX, por Hagen, talvez até, não posso jurar que não tenha sido, no final do XVIII, e Hagen, essencialmente, começou a medir a queda de pressão com manómetros para vários caudais na mesma conduta. E identificou que essa perda de carga, a diminuição da pressão ao longo da conduta, estava a variar linearmente com a velocidade. Portanto, ele duplicava o caudal, duplicava a velocidade, e com isso fazia duplicar também a perda de carga. A partir de um determinado valor, Hagen apercebeu-se que essa variação deixava de ser linear e começava a variar com uma potência da velocidade. Ele até identificou como a velocidade elevada a 1,75. Mais tarde, e aqui já definitivamente no século XIX, até a segunda metade, Reynolds determinou que esse ponto crítico dependia do número que depois ganhou o seu nome, número de Reynolds, e em condutas comerciais, portanto, disponíveis no mercado, as experiências de Reynolds apontaram para que o valor crítico dessa transição se verificasse para um Reynolds de 2300, o tal valor. Mais uma vez, repito, a transição do laminar para turbulento pode ser facilmente precipitada a número de Reynolds abaixo dos 2300 ou atrasada e ele continuar a ser laminar para números de Reynolds de 4, 5 mil. Portanto, estes são valores, é um valor indicativo, mas não nos dá uma certeza. Vamos olhar agora para o que é que acontece quando um escoamento entra numa conduta. Portanto, vamos aqui considerar que o escoamento à entrada da conduta tem velocidade uniforme, portanto, a velocidade média é constante, a velocidade do fluido é igual à velocidade média em toda a secção. Quando começa a entrar na conduta, começa a haver um atrito com as paredes internas
e as camadas de fluido que estão em contacto com a superfície interna do tubo, da conduta, vão ter a velocidade da conduta, que é zero. Portanto, há uma camada muito fina à volta de fluido, à volta da superfície interna da conduta, que tem velocidade zero. Essa camada vai depois atrasar, diminuir a velocidade da camada seguinte, mais para dentro da conduta, e o fluido vai ter uma velocidade que vai começando a crescer, mas que continua a sofrer os efeitos do atrito. Essa propagação dos efeitos do atrito vai aumentando para dentro da conduta à medida que o fluido entra, e até que a um certo ponto este efeito do atrito, nesta região que aqui está, vai aumentando a tal ponto que preenche toda a conduta a partir de um determinado momento. Alguns conceitos aqui. Esta zona, portanto, que vai crescendo de uma altura zero e vai crescendo em altura até preencher a conduta toda, esta zona chamamos camada limite. E até especificamos muitas vezes que é a camada limite hidrodinâmica, a camada limite da velocidade. Isto porque também há camadas limites térmicas da temperatura que depois verão em transferência de calor. Portanto, temos aqui esta zona onde a velocidade varia de zero até ao seu valor não perturbado pelo atrito, a que chamamos camada limite. Esta linha vermelha é a altura da camada limite que está a crescer de zero até ocupar a conduta toda. E, portanto, o perfil de velocidade, que está aqui desenhado, vai mudando, desde uma velocidade uniforme na entrada até quando a camada limite preenche toda a conduta, ainda há uma adequação posterior da velocidade, do perfil de velocidade, até chegarmos a este perfil, que aqui está. Estamos aqui a falar de um perfil de velocidade laminar, já agora, pela forma que tem, que a partir daqui já não varia. Portanto, esta forma do perfil de velocidade, 10 metros mais à frente, para a direita, continuará a ser o mesmo. Ao comprimento necessário para este perfil de velocidade constante se estabelecer, nós chamamos comprimento de desenvolvimento hidrodinâmico. E a essa distância, a esse comprimento, chamamos LE. Este valor da LE vai ser função do número de Reynolds, portanto, este desenho que aqui está, como eu disse, pela forma, apenas pela geometria deste perfil, é laminar, mas o mesmo conceito se aplicaria para um escoamento turbulento. Okay? A forma do perfil era diferente, mas teríamos também uma zona de evolução de uma velocidade constante, uma velocidade média constante para uma velocidade média que teria uma forma diferente para regime turbulento. Eu estou a dizer média temporal, porque o regime turbulento é sempre caótico e, portanto, nunca temos um perfil definido num instante de tempo. Mas veremos isso um bocadinho mais tarde. Portanto, este valor do comprimento, eu dizia, é função do número de Reynolds. Para regime laminar, podemos determiná-lo como sendo 0,06 vezes o número de Reynolds vezes o diâmetro da conduta, o que quer dizer que para um Reynolds 2300, se o regime ainda for laminar, este comprimento de desenvolvimento equivale a 138 diâmetros. Nós vamos fazer o estudo sempre assumindo que que estamos para lá do comprimento de desenvolvimento, ou seja, que o perfil de velocidade está completamente desenvolvido e que, portanto, toda a nossa análise teórica, depois para o escoamento laminar, vai ser feita nesse pressuposto. Em termos da variação de pressão nesta entrada, o que é que nós temos? Para um fluido newtoniano, recordem-se que a tensão de corte na parede é igual à viscosidade vezes o gradiente de velocidade, a taxa de formação. Ora, nesta região de desenvolvimento, isto é a mesma figura da anterior, mas com outro aspecto gráfico,
nós temos no início uma altura da camada limite, agora esta linha tracejada, muito pequena, e portanto a velocidade tem que crescer de 0 para a velocidade não perturbada, com uma distância pequeníssima. E portanto temos aqui uma tensão de corte, um DUDR muito maior aqui no início, do que depois temos quando o comprimento está, o perfil de velocidade está totalmente desenvolvido. E, portanto, como temos uma força de atrito, uma tensão de corte maior aqui no início, temos uma queda de pressão mais rápida nesta zona do desenvolvimento do perfil. A partir do comprimento de desenvolvimento do LE, o perfil já não muda de forma e, portanto, DUDR permanece constante a partir daqui e, portanto, a queda de pressão vai ser linear, porque vai ser proporcional à tensão de corte vezes a área, e a área está a variar linearmente, enquanto que a tensão de corte é constante, porque DUDR, a partir da LE, do comprimento, é constante. Esta perda de pressão adicional que temos nesta entrada, vamos lidá-la como uma perda localizada depois mais à frente. E como disse, na maioria dos problemas vamos calcular a perda de carga linear, ou seja, a partir daqui como se não contabilizando esta queda de pressão adicional na entrada, não contabilizando na nossa perda de carga linear, apenas como uma perda localizada. Depois tem aqui um vídeo que podem ver para mostrar o comprimento de desenvolvimento e aqui consegue-se ver nesta imagem estática até o desenvolvimento do perfil. Deixo-vos isso para visualizarem. Entretanto, vamos então desenvolver a nossa equação, a nossa solução para escoamento laminar. Então, para isso, vamos considerar um anel elementar de fluido, que está aqui, portanto, está aqui em corte, isto é um anel neste sentido, que tem uma espessura dr e uma largura dx, portanto, dx nesta direção, dr na direção radial, que é representado, e está num escoamento laminar completamente desenvolvido. O gradiente de velocidade varia com o raio R, porque a tensão de corte também é função do raio. Ou seja, DUDR está a variar, porque o perfil varia, portanto, o declive desta curva está a variar e, portanto, o tal também está a variar. Portanto, temos que manter como função. Se somarmos as forças que estão a atuar neste anel, temos uma força devido à pressão, a atuar do lado esquerdo, outra a atuar do lado direito, sinal negativo, e depois temos as tensões de corte. Fazendo esta análise, este somatório, e substituindo agora a tensão de corte pelo gradiente de velocidade vezes a viscosidade, e pondo aqui um sinal negativo, porque na nossa análise nós estamos a assumir um valor de tal positivo, porque o sinal já o estamos a pôr nós. O tal, o menos tal, somos nós que o estamos a pôr, portanto o tal em si tem que ser positivo. E chegamos a esta equação que relaciona o gradiente de velocidade com a queda de pressão. E reparamos que, do lado esquerdo desta equação, isto vem tudo aqui, nós só temos o raio, não temos x, enquanto que do lado direito só temos x e não temos o raio. Ora, para isto é verdade, para qualquer r e para qualquer x, isto, quer o lado esquerdo, quer o direito, estes dois termos têm que ser iguais a uma constante, que não dependa nem de r nem de x. Essa constante podemos determiná-la analisando agora uma fatia que ocupe a totalidade da secção. Portanto, aqui uma fatia da conduta de raio R maiúsculo desta vez. E se fizermos o balanço de forças, temos a pressão em cada lado,
temos a tensão de corte agora está a atuar na parede, portanto vamos usar tal P de parede a contrariar o escoamento e vemos que, nesse caso, o gradiente de pressão dP dx terá que ser igual a menos 2 vezes a tensão de corte na parede a dividir pelo raio R. Isto é constante porque a tensão de corte na parede depende do du/dr, da derivada da velocidade, do gradiente da velocidade na parede, que é constante porque o perfil não muda agora, e o R também é constante. Portanto, é efetivamente uma constante e, portanto, podemos agora pegar na equação anterior, esta que aqui está, 5.5, e integrá-la 2 vezes para obter uma expressão para a velocidade U. Aqui é a primeira integração, que nos dá uma expressão para du/dr, e sai da primeira integração uma constante, C1, e depois integrando outra vez, ficamos com uma segunda constante C2, e isto agora dá-nos o perfil de velocidade U em função de R. As constantes C1 e C2 são determinadas à custa de condições de fronteira. Vemos que no centro da conduta o perfil é vertical, ou seja, o du/dr tem que ser zero, por simetria, e portanto du/dr igual a zero implica que C1 é igual a zero, quando o R é igual a zero. Na parede temos que a velocidade é zero, sabemos, aqui em cima, ou em baixo, portanto quando o R minúsculo é igual ao R maiúsculo, ao raio da conduta, a velocidade tem que ser zero, portanto C2 tem que ser igual a este primeiro termo. Este já desapareceu porque C1 é zero. E, portanto, C2 é igual a menos R maiúsculo ao quadrado sobre 4 mu vezes dP dx. Substituindo agora C1 e C2 na equação 5.7. Portanto, o C1 implica que este termo desaparece, o C2 entra ali, ficamos com um perfil parabólico para o regime laminar. Ou seja, a forma desta curva é igual a uma parábola definida por esta equação que aqui está. Em que a velocidade máxima que ocorre no centro da conduta vai ser igual a este termo que aqui está, porque a velocidade U no centro da conduta é U de zero, quer dizer que este termo desaparece e, portanto, a velocidade vai ser igual a menos r ao quadrado sobre 4 mu vezes dP dx. Atenção, como é que essa velocidade é negativa? É negativa porque dP dx é negativo. A pressão está a diminuir ao longo de x, portanto, este termo vai dar positivo depois. Outra coisa que interessa ver é a variação da tensão de corte no interior da conduta. Nós podemos agora fazer isso derivando o perfil de velocidade que acabamos de encontrar parabólico, o du/dr, e multiplicar por menos a viscosidade para ter o tal. Podemos fazer isso ou podemos ir aqui atrás, já que já tínhamos integrado du/dr em que este termo era zero, já vimos, C1 é zero, e buscar isto. Dá a mesma coisa. Obviamente, estamos agora a derivar aquilo que integramos antes. Portanto, temos o mesmo resultado e esse resultado diz-nos, usando também a equação 5.6 para o dP dx, que a tensão de corte em qualquer ponto da conduta, em função de R, é igual ao R minúsculo sobre o raio da conduta vezes a tensão de corte na parede. Ou seja, há uma variação linear da tensão de corte na conduta, desde um valor máximo tal P na parede até um tal igual a zero no centro da conduta e simétrico no resto. Portanto, isto é um cone de tensão de corte, essencialmente, que temos em regime laminar numa conduta de secção circular. Também podemos determinar a velocidade média a partir do perfil, fazendo a integração desse perfil e dividindo pela área.
É uma análise fácil de fazer e constatamos que a velocidade média, o barra, é igual a metade da velocidade máxima. Portanto, se a velocidade máxima ocorre sempre no centro da conduta, está aqui, a velocidade média é metade desse valor. E, portanto, o perfil de velocidade pode ser escrito ou como velocidade máxima vezes 1 menos r ao quadrado sobre o raio da conduta ao quadrado, ou 2 vezes a velocidade média vezes 1 menos r ao quadrado sobre o raio da conduta ao quadrado. A diferença de pressão entre dois pontos da conduta, 1 e 2, separados por uma distância L. Então, temos o dp dx igual a essa diferença de pressão a dividir por L, sabemos que era linear, e isso pode ser escrito, usando as relações anteriores, como, substituindo na equação 5.11, como 8 vezes, esta forma é mais comum, 32 vezes a viscosidade dinâmica vezes o comprimento vezes a velocidade média sobre o diâmetro da conduta ao quadrado. Mais frequentemente portanto, isto permite-nos calcular a diferença de pressão sabendo a velocidade e a geometria da conduta e o fluido. Alternativamente, sabendo a diferença de pressão, nós podemos calcular a velocidade média resolvendo aquela equação para U barra. Ainda mais frequentemente, isto é escrito não para a velocidade, mas para o caudal. Sendo caudal igual a velocidade vezes a área. E, portanto, a equação fica agora caudal volúmico é igual a π vezes o diâmetro à quarta, a dividir por 128 vezes a viscosidade dinâmica, vezes a diferença de pressão a dividir por L. Esta é a lei de Hagen-Poiseuille, às vezes só dita lei de Poiseuille, que diz que o caudal vai aumentar quanto menos viscoso for o fluido, faz sentido, que o caudal aumenta quando temos uma diferença de pressão entre as extremidades da conduta maior, que promova esse caudal, portanto, esse movimento do fluido, da pressão maior para a pressão menor. O caudal vai diminuir quanto mais longa for a conduta, porque temos mais efeitos de atrito devido à conduta ser mais longa, também faz sentido. E o caudal é proporcional ao diâmetro à quarta. Ou seja, para o mesmo ΔP, para o mesmo fluido e para o mesmo comprimento, conseguimos ter tão maior caudal com o aumento do diâmetro à quarta. Portanto, uma duplicação do caudal, do diâmetro, mantendo as outras iguais, aumenta o caudal em 16 vezes. 2 à quarta. A equação 5.14, que aqui está, é frequentemente adimensionalizada pela pressão dinâmica, não a da velocidade, mas a da pressão, que estava à esquerda, na 5.14, e isso leva-nos a esta relação que aqui está. Portanto, esta era a 5.14, dividindo agora os dois lados da equação pela 1 meio de ρ vezes a velocidade média ao quadrado, dá-nos esta relação que, reorganizando, separando os diâmetros, um para a direita e outro aqui no meio, e cancelando aqui a velocidade média em cima pelo quadrado em baixo, vemos que este termo que fica aqui no meio é igual ao inverso do número de Reynolds. E, portanto, vamos além disso definir um novo fator adimensional, que é o fator de fricção, neste caso laminar, que é igual a 64 sobre o número de Reynolds. E este é o fator de fricção de Darcy, que é igual a 64 sobre Reynolds para regime laminar, que é este que estamos a estudar primeiro. Escoamento laminar em condutas de secção circular, que também é outra restrição desta análise inicial, igual a 64 sobre Reynolds. Fácil. Uma variação linear do fator de fricção, quanto maior for o Reynolds, mas sempre laminar, o fator de fricção está a diminuir.
Para escoamento turbulento ou em condutas de secção não circular, esta relação F igual a 64 sobre Reynolds já não se aplica e vamos precisar determinar isto à custa de resultados experimentais. Veremos isso depois na próxima aula. Também podemos usar as equações 5.6 e 5.16 que ali estão para mostrar que o fator de fricção é igual a 8 vezes a tensão de corte na parede sobre ρ vezes a velocidade média ao quadrado. Ou seja, isto é mais para mostrar o significado do fator de fricção. O fator de fricção é uma tensão de corte na parede adimensional. Portanto, faz sentido que tenda a aumentar, por exemplo, quanto mais rugosa for a parede, maior será essa tensão de corte, maior será o F. Veremos depois essa relação. Para regime laminar, isso não se verifica. Esta tensão de corte na parede só é função do Reynolds. Okay? Mais nada. Para qualquer regime, contudo, portanto, o valor do F tem que ser calculado de forma diferente para laminar ou turbulento, mas podemos calcular a perda de carga à custa da equação anterior, reorganizando isto, ficando com ΔP igual a esse fator de fricção, 64 sobre Reynolds para laminar, para turbulento ainda não sabemos como, vezes o L sobre D, vezes ρ, U ao quadrado sobre 2. Okay? Isso vem da equação anterior. Isto é válido para qualquer regime. O cálculo do F é que é diferente consoante se ele for laminar ou turbulento. Alternativamente, portanto, isto em cima é em Pascal, dá uma diferença de pressão. Se multiplicarmos por ρg, temos essa diferença em metros, o que dá mais jeito frequentemente porque escrevemos a equação de energia em metros e não em Pascal, tipicamente. E neste caso, temos então HF, ou seja, o ρg HF é igual a ΔP, é igual a fator de fricção, L sobre D, velocidade média ao quadrado sobre 2G. Vamos usar muito esta equação de Darcy-Weisbach, quer uma quer outra, mas tipicamente ela é dada nesta forma em metros, HF igual a F, L sobre D, U ao quadrado sobre 2G, ou V quadrado sobre 2G. Às vezes escrevemos V para a velocidade, outras vezes U barra. Fizemos isto também para condutas horizontais, para condutas inclinadas, a extensão da análise é fácil, ok? A única alteração que temos que incluir aqui é o peso da parcela de fluido naquele balanço de forças. Pronto, ela está aqui feita, eu não vou estar a descrevê-la, no fundo temos aqui o peso que temos que incluir no nosso balanço de forças e se formos fazer a análise homóloga àquilo que fizemos para as condutas horizontais, vemos que obtemos algo muito parecido, mas onde temos ΔPs, acabamos com uma contribuição também hidrostática. Ou seja, a nossa equação de Poiseuille, em vez de ser ΔP sobre L vezes D quadrado sobre 32 mu, ou nu, para o caso da velocidade média, passa agora a ser ΔP menos ρgL, sendo θ, em que o θ é o ângulo que a conduta faz com a horizontal. Ou, para o caudal, a mesma coisa, e estamos a substituir ΔP por ΔP menos este termo gravítico associado ao peso. Bom, essencialmente é isso. Se o fluido estiver parado dentro da conduta, a velocidade média é zero, o que implica que este numerador tem que ser zero, porque o resto não pode ser, e, portanto, ficamos com ΔP igual a ρgL sendo de θ, que é a situação hidrostática, de ΔP igual a ρgH, em que este H é o L sendo de θ. Basicamente é isso. Pronto, vamos ficar por aqui. Portanto, temos uma solução para regime laminar, temos uma equação depois que pode ser estendida também ao turbulento, mas o cálculo do F só o determinamos para laminar, 64 sobre Reynolds. Na próxima aula veremos a situação do regime turbulento.